Meus irmãos, queria compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus, para nós refletirmos nessa noite, que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, que na nossa Bíblia, escrito aí Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos, o 7 e o 8. Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 7 e vamos ler o versículo 8. Gálatas 6, 7 e 8. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. E quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu tenho pensado muito, e de manhã compartilhei um trecho da Palavra de Deus também sobre isso, sobre a nossa vida, sobre a vida dos cristãos. Meus irmãos, será que existe ou deve existir uma diferença entre aqueles que temem e amam a Deus, da vida daqueles que não temem e não amam? Será que deve existir uma diferença entre aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador e aqueles que não têm? Essa é a temática que nós vamos trabalhar o mês de janeiro inteiro. E nessa noite eu queria fazer uma pergunta, pensando sobre isso, sobre a necessidade de ter de fato uma diferença, o fato de nós crermos em Cristo deve fazer uma diferença na nossa vida. Eu queria perguntar, o que nós queremos como homens e mulheres de Deus nesse novo ano? O que nós desejamos nesse novo ano? Eu sei que você deve estar pensando assim, pastor, esse ano eu queria ter a possibilidade de comprar a minha casa. Amém, gente? Quem sonha em comprar sua casa esse ano aí? Levanta a mão. Muito bem. Quem sonha em vender sua casa? Porque também aqui tem isso, não, irmã Maria, sabe? Quer, irmão Felizmino, vender sua casa? Aí, André, compra a casa do irmão Felizmino. Aí, já arrumei um comprador no final do culto, vocês conversam aí, né? Aí tem gente que tem sonho de esse ano comprar uma casa. Tem gente que esse ano tem um sonho de ter uma boa nota no Enem. Cadê a galera do Enem? Quem está sonhando esse ano ter uma boa nota no Enem? Olha aí, Vitória, oh meu Deus, Kaique, rapaz, me deu uma amnésia danada, Marcelo, oh meu Deus do céu, o Davi, muito bem, muito bem. Por falar nisso, irmãos, a gente precisa orar pelos nossos meninos e meninas, né? Na próxima semana, no próximo domingo e no outro, eles vão estar encarando esse desafio do Enem, né? Então, vamos orar por eles. Tem gente que está aí querendo tirar uma ótima nota no Enem para acessar a faculdade. Tem gente que quer esse ano, tem orado e falado com Deus, assim, que queria muito arrumar um namorado ou uma namorada para casar. Pede ou não para levantar a mão, gente? Pede? Gente, vamos pedir que de repente até, né, levanta um ou outro ali, de repente, né? Tem gente aí que de repente está aí nessa dinâmica, Senhor, eu queria... Tem gente rindo, mas olha, a escolha de um companheiro, de uma companheira, é um sonho para a vida de muita gente. Isso é motivo da gente estar orando, né? Então, olha, tem gente que está buscando isso. Obviamente, todos nós temos sonhos, nós temos projetos, nós devemos desejar essas coisas, porque essas coisas são bênçãos de Deus para nós. Um casamento é uma grande bênção de Deus para nós. É só você olhar o Jonathan e a Gabi, que casaram ano passado, no meio da pandemia. O Jonathan está mais bonito agora do que ele era. Ele era todo esquisito, mas casou, e aí, como é que ele está? Bonitão, está lindo, né? Está lindo, isso é porque ele casou com a Gabi, senão ele ia continuar esquisitão, né, o Jonathan?
E era, não é? A Gabi concorda, né? Concorda. Então, veja, tudo isso são coisas boas da gente almejar, mas nós também precisamos desejar para esse próximo ano. Desejar viver uma vida incrível com Deus. Além das questões materiais, além dos nossos sonhos pessoais, que são muito importantes. Aquele que parou de sonhar, parou de viver. Né? A gente precisa continuar sonhando em crescer, em avançar, isso é bom demais. Mas nós também precisamos, para esse ano, desejar crescer espiritualmente, conhecer mais a Deus, viver com Deus um processo de intimidade. Nós temos falado muito aqui que Deus desejou se relacionar conosco. A vontade de Deus não é viver lá distante de nós. O desejo de Deus é viver próximo de nós. Ele é um Deus que deseja que nós possamos conhecê-lo. Então é óbvio que nesse ano nós precisamos desejar ter uma vida de profundidade no nosso relacionamento com Deus. Porque veja, todas essas coisas são incríveis. Conquistar uma casa, passar na faculdade, arrumar arrumar é feio, né? Conhecer uma pessoa que se torna seu namorado, namorada, quem sabe marido ou esposa, fazer uma viagem incrível, tudo isso é muito bacana. Mas tudo isso pode perder muito sentido se no meio do caminho a gente se descobre distante de Deus. A gente se descobre enfraquecido na nossa fé. A gente se descobre no meio dessas coisas todas e Deus distante de nós. Ou melhor, nós distantes de Deus. Por isso, é absolutamente importante que um desejo do nosso coração seja verdadeiramente que o nosso relacionamento com Deus seja intensificado, seja aprofundado, se torne um relacionamento incrível. Nós queremos e precisamos desejar que o resultado desse nosso relacionamento com Deus, da profundidade do nosso encontro com Deus, da profundidade da nossa intimidade com Ele, que o resultado sejam frutos. Meu irmão, esse ano de 2020, um desejo do meu coração é que eu apresente diante de Deus muitos frutos, muitos resultados, ou seja, que eu apresente frutos que Ele possa me dar. Você deseja isso também? Ser usado ou usada por Deus nesse ano, de forma que Deus te use na vida de outras pessoas e outras pessoas sejam abençoadas, possam receber a Cristo como Salvador, possam ser curadas através de uma oração sua, possam ter um encontro com Deus. Então, o meu desejo, o seu também, eu tenho certeza, é que por causa desse relacionamento com Deus, você quer apresentar frutos. Mas, irmãos, o que acontece? Talvez essas coisas, o nosso relacionamento íntimo com Deus, os frutos que queremos apresentar, talvez eles não aconteçam. Porque existem algumas coisas na nossa vida que não acontecem do nada, que só acontecem se nós fizermos um movimento na direção. Por exemplo, um emprego. Tem milagres que acontecem, né? Às vezes acontece um milagre de alguém chegar para você do nada e dizer assim, olha, toma um emprego. Isso acontece. Mas, geralmente, um emprego, nós vamos ter que fazer um movimento. Ou entregar um currículo, ou mandar um currículo, ou fazer alguma coisa, participar de uma entrevista, não é assim? Por quê? Para que isso aconteça, esse emprego aconteça, eu preciso muitas vezes fazer um grande movimento, eu preciso ir em direção a isso, eu preciso semear. Na nossa vida espiritual acontece a mesma coisa. As coisas não acontecem do nada, elas não acontecem assim sem querer. Na verdade, essa profundidade do relacionamento com Deus e os frutos que queremos dar esse ano, eles serão resultados de um movimento que faremos, na direção de Deus. É preciso fazer um movimento, uma busca, é preciso haver um desejo, é preciso que algumas coisas aconteçam. Amém, gente? Você concorda com isso? Porque muitas pessoas estão
esperando pacientemente, mas comodamente que alguma coisa mude, sem que ele mude ou ela mude. Ou seja, quer que alguma coisa aconteça sem que nenhum movimento seja feito. Às vezes acontece isso, mas na maioria das vezes, as coisas são transformadas por Deus. Os milagres de Deus acontecem e a vida da gente com Deus é intensificada a partir de um desejo, de uma motivação, a partir de um movimento meu na direção de Deus. Amém? Faz sentido isso? Porque se não buscarmos mais a Deus, nós corremos o risco de conhecermos menos a Deus. Nós não vivemos por obras. Preciso corrigir isso aqui e deixar claro, porque às vezes dá a impressão de que a gente vive por fazer alguma obra, ou seja, de que a maneira como nós fazemos as coisas liberam bênçãos de Deus. Não, de jeito nenhum. Mas nós vivemos por um princípio. E existe um princípio bíblico que é esse de Gálatas 6, versículo 7. É um princípio, é uma regra. E essa regra de Deus, essa regra se chama a lei da semeadura e da colheita. O que é essa regra, que é um princípio que norteia a nossa vida, a minha vida e a sua vida, a vida dos cristãos? O que ela diz? Ela diz o seguinte, que o que o homem semear, ele colhe. E se o homem não semear nada, ele corre o risco de quê? Não colher o quê? Nada. É interessante que quando Paulo está falando isso para a igreja da região da Galácia, ele está usando uma metáfora da vida agrícola. Talvez para nós essa ideia de semear fique uma coisa muito estranha, mas deixa eu fazer uma pergunta: quem foi aqui que nasceu e passou um tempo na roça? Hein? Tu, Marcelo, tu já foi na roça de plantar essas coisas assim? Sério? É? Todo urbano do jeito que você é assim? Já foi? Aí, então você entende muito bem. Olha, se um agricultor ele quer uma grande colheita, uma colheita enorme, uma colheita abençoada, o que é que ele precisa fazer? É possível ele ficar parado dentro da sua casa e falando assim: esse ano vou ter uma ótima colheita. Esse ano vou ter uma ótima colheita. É possível um agricultor ficar dentro da sua casa e, através do seu pensamento positivo, da sua, assim, desejo, ele ficar em casa dizendo assim: esse ano vai ter uma ótima colheita. Esse ano vai ser abençoado. E passar 6 meses sentado no seu sofá, vendo uma série da Netflix e dizendo assim: esse ano vai ser uma bênção, eu vou colher. E em determinado momento, depois de 6 meses, veio o período da chuva, molhou a terra toda. Depois de 6 meses, ele abrir a sua porta e olhar assim: olha aí, ó o milho, olha aí, ó o feijão. Tu plantava o que lá, Marcelo? Que agora me deu uma curiosidade. Qual era a tua especialidade lá na roça, meu filho? Sério mesmo, Marcelo? Você tem que me contar essa história, que eu fiquei aí, assim, intrigado com esse negócio, né? Olha o tomate lindo que está dando. Olha aí como é que está tudo bonito. Olha aí como é que está. É possível acontecer alguma coisa dessa? É impossível. Por quê? Quando Paulo está falando, ele fala a uma comunidade que tem por tradição essa ideia de plantar e colher. E a plantar alguma coisa exige, obviamente, um movimento, um esforço. O que acontece, meus irmãos, é que muita gente está querendo viver uma vida incrível diante de Deus, está querendo ter muita intimidade com Deus, está querendo ver os milagres de Deus, está querendo experimentar muito de Deus, mas como homem trancado dentro da sua casa, assistindo Netflix e achando que por acaso isso vai acontecer. Não acontecerá. Por quê? A salvação não nos custa nada, porque ela é unicamente pela graça. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Cristo
Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas o processo de conhecimento de Deus, de amadurecimento, de aprofundamento, nos custará alguma coisa. Não colheremos essa vida abundante, profunda, incrível com Deus, se não fizermos um movimento na direção dele. É isso que Paulo está falando. Ele está falando o seguinte: aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas é muito interessante, porque antes de falar sobre essa ideia de semear e colher, o apóstolo Paulo vai usar alguns termos que vão nos ajudar. Ele vai dizer assim: não se deixem enganar, não se enganem. Ora, por que é que o apóstolo Paulo falaria isso para aquela igreja, para aquele povo, para os nossos irmãos, para falar sobre a ideia de semear e colher? O apóstolo Paulo está falando isso, não se engane, porque ele está dizendo para aqueles irmãos, e Deus falando para nós nessa noite, para nós não criarmos uma ilusão, não criarmos uma verdade para nós mesmos, não criarmos uma ideia que não é verdadeira, de que, por exemplo, que eu posso viver uma vida de pecado e a minha vida de pecado vai me trazer muita intimidade com Deus. Percebe? Isso é o quê? Uma ilusão. Essa ideia de que eu posso passar o ano inteiro sem pegar na minha Bíblia, sem ler, sem refletir, sem meditar, e isso vai me trazer um grande conhecimento do Senhor. Que eu posso passar o meu ano inteiro sem tirar um minuto de oração, que é aquela oração de acordar e dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia, amém, vamos embora. E quando chega do trabalho, aquele momento de dizer: Senhor, é hora de dormir, Senhor, muito obrigado por esse dia, amém, boa noite, não me atrapalhe, que amanhã eu acordo cedo. E no dia seguinte eu acordo cedo e digo: Senhor, muito obrigado por esse dia, e vamos embora. E aí quando a gente passa o dia inteiro e depois a gente chega em casa e diz: Senhor, muito obrigado por esse dia, boa noite, vamos... Assim, a criar a ideia de que esse tipo de oração, esse tipo de relacionamento vai nos gerar intimidade. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: gente, não se engana, gente, não crie uma ilusão para você, não vive uma fantasia. Esse relacionamento, esse aprofundamento, esse conhecimento, ele virá de movimentos que nós vamos fazer, ele não virá do nada. Por exemplo, eu não vou crescer se o André ler a Bíblia. Chega André, bota a mão na cabeça do André, digo, passou. E eu estou. Não. Por isso o apóstolo está falando: não se enganem, não criem uma fantasia para vocês, não criem uma fantasia de que vocês não vão precisar buscar a Deus intensamente, não criem uma fantasia de que Deus vai se revelar para aqueles que não têm interesse em Deus. Deus se manifesta e se revela na vida daqueles que demonstram interesse por Deus, porque aqueles que não têm interesse por Ele vão se apegar na religião, ir a lugares, acender coisas, fazer rituais, carregar símbolos. Aqueles que não têm interesse por Deus se pegam nesses objetos. Paulo está falando: não se engane, de que isso é suficiente para construir uma vida de intimidade com Deus. Não se engane, não crie para você uma fantasia, porque muitas vezes nós vivemos de acordo com as nossas fantasias. Eu tenho um conhecido que o anseio dele é passar num concurso da Petrobras. Ele é um anseio que ele tem. E ele vive falando do concurso da Petrobras. Há muito tempo ele fala isso. Não, o concurso da Petrobras. O concurso da Petrobras. Há uns anos atrás, a Petrobras abriu o concurso. E aí eu perguntei: agora vai. Você está se preparando? Ele: ainda não. Mas o meu sonho é passar para a Petrobras. Abriu o período de inscrição. E eu perguntei para ele: você já fez a sua inscrição? Ele diz assim: ainda não. Mas vence, sei lá, não lembro agora o dia, né? Vence dia 19 que fecha.
Ainda não fiz não, mas eu vou fazer. Chegou no dia 18, eu liguei para ele, eu mandei uma mensagem, não lembro, e falei, e aí, cara, tu já fez a sua inscrição? Ele falou assim, ainda não, mas fecha amanhã, vai dar para fazer. Meus irmãos, dia 20 eu fiz uma conta, estou dando um exemplo, que eu não sei se foi dia 20 mesmo, né? Falei com ele, e aí, cara, fez a tua inscrição? Ele falou, ainda não, mas eu falei, fechou ontem. E aí ele falou, pô, foi-se embora o meu sonho de trabalhar na Petrobras. Meu irmão, o sonho foi embora, ou ele não era sonho coisa alguma. Não tinha desejo coisa alguma. Ele vivia de uma ilusão. Ele se via trabalhando naquele lugar, ele se via principalmente recebendo o salário daquele lugar, né? Ele estava interessado no salário da Petrobras, ele se via naquele lugar, mas ele simplesmente não fez movimento nenhum. O que ele criou? Uma ilusão na sua cabeça de que ele trabalharia na Petrobras sem sequer fazer inscrição para um concurso. Percebe como a gente vive de uma ilusão? A gente cria uma ilusão na nossa cabeça e a gente vai... é que nem uma pessoa que assim, eu queria tirar uma nota excelente no Enem agora. Semana que vem tem Enem e eu queria tirar uma nota excelente, que a minha redação fosse 100 e não sei o quê. Eu quero... Quantas redações você fez nesse ano? Eu não fiz nenhuma, mas eu quero muito que a minha redação seja excelente no Enem. Só tem um jeito, meu irmão. Ou você é brilhante, é um gênio, ou um milagre de Deus, né? Vai dar assim uma unção da redação, né? Você vai ser tomado pelo espírito da redação e você vai fazer. Ou você é brilhante, que não precisa treinar absolutamente nada, sabendo que tem milhões de jovens na sua idade que fizeram 300, 400, 500 redações durante o ano inteiro. Ou você é brilhante demais e se garante na hora, ou você é mais crente do que todo mundo, achando que na hora vai vir o anjo da redação te dar. Ora, eu posso viver de uma ilusão dizendo eu quero tirar nota máxima na redação, mas passar um ano inteiro sem fazer. Para isso, Paulo está dizendo, não se engane. Não crie uma ilusão para você. Não viva de uma fantasia, viva de uma realidade, porque muitas vezes a gente cria as fantasias e essas fantasias nos atrapalham de viver de fato uma vida real, que irá produzir resultados reais. Amém, gente? Faz sentido isso? Ele vai dizer, não se engane, não se engane. Mas aí ele vai completar a frase. De Deus não se zomba. Em outras versões Deus não se deixa escarnecer. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que essa criação dessa ilusão, desse engano, além de atrapalhar a minha vida e a sua vida, desonra a Deus. O que ele está dizendo é que essa vida enganada, iludida, ela, além de nos atrapalhar na realização de muitas coisas que nós, de fato, desejamos, ela, inclusive, desonra a Deus. É como se o seguinte, eu falasse para todo mundo que eu quero ter uma vida de intimidade com Deus. E aí a pessoa pergunta, e aí, cara, como é que você está? E eu digo assim, eu estou muito bem. E como é que você está com Deus? Eu estou voando. E aí, como é que está a Bíblia? Eu estou arrebentando. E aí, como é que está a oração? Eu estou. E como é que está a santidade? E como é que está isso? E aí o cara, na verdade, não está fazendo nada disso, mas está falando para o outro que está tudo bem. Vê, isso é uma ilusão. Isso é uma enganação. Qual é o grande problema disso? É que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos nós, e Ele conhece o íntimo do nosso
coração. Eu posso enganar qualquer um, mas a Deus eu não engano, percebe? E aí, isso traz desonra, é como se fosse uma zombaria com Deus. Eu sei, talvez você esteja pensando assim, não, mas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus, claro que Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça, e Ele de forma alguma vai coadunar, vai apoiar, vai referendar, vai dizer que está certo uma coisa que não está. Ele vai dizer assim, isso aí é uma espécie de zombaria comigo. Meu irmão, você está olhando para mim com uma cara um pouco assim desconfiada, né? Paulo está dizendo, não se engane, às vezes a gente zomba de Deus, brinca com Deus, a gente finge que está vivendo uma vida incrível, que gosta de Deus, que quer mais de Deus, mas às vezes o nosso coração, ele não está desejoso de verdade disso. E aí, ele vai completar, ele vai dizer o seguinte, o que o homem semeia é aquilo que ele colhe. O que significa é o seguinte, é que pelos frutos nós vamos ver o tipo da árvore. Jesus vai dizer isso lá atrás, no Evangelho de Mateus 7, de 16 a 20, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que pelos frutos nós conhecemos. Bota, Edley, por favor. Mas, pô, você é muito rápido, cara, que incrível. Ele diz assim, vocês os reconhecerão por seus frutos. Ele vai dizer, pode alguém colher uva de um espinheiro? Ou figo de erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá fruto bom, mas a árvore ruim dá fruto quê? Ruim. A pergunta que a gente faz é o seguinte, quem foi que plantou espinheiro esperando colher figo? Se eu planto espinheiro ou se a semente que eu plantei naquela terra é de um espinheiro, o que é que vai brotar dali? Um espinheiro. Se a semente que eu plantei é de erva daninha, o que vai brotar dali? E se eu planto erva daninha, mas quando eu vou colher eu espero pegar um figo? O que aconteceu comigo? O que eu criei? Uma ilusão. E você está lembrado que o apóstolo Paulo falou, não se engana, isso não funciona. Por quê? Porque se a gente planta espinheiro, o que vai nascer é espinheiro, o que tem para colher é espinheiro. Mas se a gente planta figo, o que a gente vai colher? Figo. E se eu aproximar da figueira na intenção de colher espinhos, pensando no espinho de uma coisa ruim, tem para colher? Não tem. Por quê? Porque a árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim que foi plantada, por mais que eu queira fruto bom, só gera fruto ruim. Ou seja, aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Essa é uma lei para nós, essa é uma lei para a nossa vida. Nós colheremos frutos espirituais de sementes espirituais que nós plantarmos. Sem a plantação correta, sem a semeadura correta, nós não colheremos os frutos corretos. Interessante que o apóstolo Paulo vai começar agora a dizer sobre o que ele está falando, quando ele está falando de plantar e colher, de semear alguma coisa e colher outra coisa. Olha o que ele está falando. Olha, quem semeia para a sua carne, o quê? Da carne colhe destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe o quê? A vida eterna. O apóstolo Paulo está usando essa ideia do agricultor para plantar no coração dos nossos irmãos lá da igreja da Galácia, nossos irmãos daquela região. A carta,
os seus ouvintes já a ideia do seguinte: ele está falando da vida espiritual, ele está falando do relacionamento com Deus, ele está falando de profundidade, ele está falando de intimidade, e ele está falando o seguinte: tem uma coisa que não combina, tem uma coisa que é como plantar erva daninha e querer colher figo. Se nós fazemos um movimento de somente satisfazermos os desejos da nossa carne, nós jamais colheremos frutos espirituais. Percebe isso? O que ele está dizendo é o seguinte: porque carne aqui, ele não está se referindo somente ao corpo, mas carne, na perspectiva do apóstolo Paulo, é a ideia daqueles desejos carnais, aquela motivação mais humana, aquela motivação egoísta, aquela que nos leva a pecar, aquela que é voltada somente para os prazeres e distantes de Deus. Se a gente semeia para a carne, nós não colhemos frutos espirituais, mas ele vai dizer: se a gente semeia para o Espírito, se a gente vive pelo Espírito, se a gente vive na dependência e no poder do Espírito Santo, nós colheremos frutos espirituais. Por quê? Porque ninguém consegue plantar erva daninha e colher figo. É impossível. E ele vai fazer essa diferenciação. Quem semeia para a carne vai colher coisas para a carne. Quem semeia para o Espírito colherá. E se o desejo do nosso coração é, de fato, vivermos vidas incríveis para Deus, sermos usados por Deus, sermos cheios do Espírito Santo, ter a nossa vida transformada e impactar os outros, é óbvio que a gente vai precisar, nesse ano, escolher que tipo de semente nós vamos plantar e onde nós vamos plantar. Porque os resultados, os frutos virão só desse fato da gente escolher o que vai fazer. Meus irmãos, se você decidir semear só farra esse ano, bebedeira esse ano, imoralidade esse ano, mentira esse ano, me diga uma coisa: você colherá frutos espirituais disso? De forma alguma, de forma alguma. Por quê? Porque são manifestações da carne. É interessante que o apóstolo Paulo está falando sobre isso, sobre carne e espírito. Ele já havia feito menção disso no capítulo 5 da carta que ele escreveu, dessa mesma carta aos Gálatas. No capítulo 5, bota por favor, Edwin, ele vai falar para nós sobre as obras da carne e o fruto do espírito. Ele vai dizer o seguinte: aquele que semeia para a carne, ele colhe as obras da carne. Aquele que semeia na sua vida espiritual, ele desenvolve, colhe fruto do Espírito. Para ficar claro como que funciona, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, vai nos ajudar a entender um pouquinho. Diz assim: por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em o quê? Conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, todos conhecem: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ciúme, acho que eu pulei, né? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. E eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Está vendo? Qual é o resultado de semear na carne? Obra da carne manifesta. Ora, mas ele continua. Mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Verso 24, presta bastante atenção. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Veja, o que o apóstolo Paulo está falando lá na frente, na carta aos Gálatas? Ele está falando que aquele que semeia na carne, colhe o quê? Colhe as obras da carne. É impossível semear na carne e colher fruto do Espírito. Aquele que semeia na carne não vai colher amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não colhe isso. Por quê? Porque é uma semente que está sendo semeada que gera um tipo de fruto. Então, aquele que tem a sua vida aplicada em alimentar, aquele que tem a sua vida aplicada, dá vazão aos seus desejos, aquele que está só pensando na carne, em satisfazer os desejos da carne, não produzirá o fruto do Espírito, e verá na sua vida manifesta as obras da carne, e por aquelas que você viu, parece que não são coisas boas. Quando a gente pensa nas obras da carne, é muito interessante, tem um autor chamado John Stott, que ele vai separá-las da seguinte forma, em 4 categorias. Ele está dizendo que quando a gente faz um investimento na carne, quando a gente foge do relacionamento com Deus, quando a gente dá vazão só ao nosso eu, aos nossos desejos, aos nossos pecados, nós corremos o risco de desenvolver essas categorias. Aí ele vai separar da seguinte forma, tem obras da carne de cunho sexual. Por exemplo, você vai ver lá, imoralidade, impureza, libertinagem ou devassidão, a forma de viver de vida devassa. Ele vai dizer que tem as obras da carne que são de cunho religioso, por exemplo, idolatria e feitiçaria. Ora, se eu planto idolatria, eu colho o quê? Distanciamento de Deus. Se eu me envolvo com essas questões, né? Trabalho para isso aqui, não sei o quê, o que eu colho? Obra da carne, distanciamento de Deus. Ele vai dizer também que existem as obras da carne que afetam a vida social. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Tem alguma dessas coisas que tem a possibilidade de trazer bênção para os relacionamentos? Eu quero pensar, você que é casado, marido aí, hein? Se pensar nas obras da carne e pensar nas obras da carne do cunho social, que afetam a vida social. Olha lá, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. Eu quero perguntar para você, se esses ingredientes estiverem presentes no seu relacionamento conjugal, como é o seu casamento? Você vai dizer assim, que bênção, pastor. Tudo que eu quero na minha vida é uma mulher irada dentro da minha casa. Engraçado que a Bíblia tem um cunho, né? Ele vai falar só sobre a mulher, a culpa não é minha. Ele vai falar que a mulher irada dentro de casa é igual uma goteira que não para de cair no telhado de alumínio. Conhece aquele? Tem. A Bíblia vai dizer, né? Que a mulher irada, iracunda, quer ver? Que coisa. É óbvio, irmãos, que o homem que é assim também, ele é uma cachoeira em cima do telhado de alumínio, viu? É pior do que a mulher. Então, ele vai dizer que tem também as obras da carne que afetam algo que é muito importante para nós, o nosso controle pessoal. Os nossos impulsos, nossos descontroles, olha o que ele vai dizer, embriaguez, tem glutonaria, orgias. O que é isso? A embriaguez e orgia é um tipo de descontrole nosso. Percebe o seguinte, que quando a gente semeia na carne, nós não colhemos para nós coisas boas.
E aí não tem jeito. Tem muita gente achando que é o seguinte: não, eu consigo viver essa vida assim, só plantando na carne, mas eu vou conseguir ser uma grande bênção. Eu vou conseguir ser usado por Deus. Eu vou conseguir ouvir a Deus. A minha vida de oração vai ser incrível. A minha vida de leitura vai ser incrível. Eu terei uma vida espiritual incrível. A resposta de Deus é: não, não terá. Não é assim que funciona. Isso é uma ilusão. Mas ele vai dizer: olha, mas tem fruto do Espírito. Quando a gente decide semear na vida espiritual, quando a gente decide, quando a gente quer, quando no desejo do nosso coração vira uma ação em direção a Deus, Deus desenvolve em nós o fruto do Espírito. E é muito interessante que do fruto do Espírito ele vai dizer que tem aqueles que estão relacionados com Deus: amor, alegria, paz. Tem aquele fruto do Espírito que é relacionado com o outro, no meu relacionamento social. Você percebeu que no relacionamento social, baseado na obra da carne, está lá divisão, inveja, mas no fruto do Espírito relacionado à vida social, o que diz? Paciência, paz, amabilidade, bondade. Você está conseguindo ver uma diferença entre uma coisa e outra? E ele vai dizer que tem agora, sobre o controle pessoal. Se a gente vê, quando a gente vai lá, faz um investimento na carne, o que a gente colhe? Embriaguez, orgia, devassidão. Ele vai dizer sobre controle pessoal, ele vai dizer o seguinte, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você está percebendo que a semente semeada no lugar errado, ou a semente errada semeada, produz algo diferente às vezes do que a gente quer? Pastor, eu li aí esse negócio, eu quero na minha vida fruto do Espírito, eu quero desenvolver o fruto do Espírito, ou seja, eu quero que o Espírito desenvolva em mim o fruto dele. O que eu tenho que fazer? Ora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso desejar o fruto do Espírito, eu preciso desejar as coisas espirituais, eu preciso desejar a Deus. Mas se o meu investimento é na carne, eu não vou colher as coisas do Espírito, eu vou colher a obra da carne. Pastor, mas eu não queria que fosse assim. Eu também, irmãos, não queria que quando eu for comer massa, churrasco, essas coisas, o meu colesterol aumentasse. Eu acho que isso está errado. Eu acho que a gente poderia comer picanha todo dia, e com aquela gordurinha do lado, e que a gente podia comer fritura todo dia, e nosso colesterol podia não subir. Eu acho que tinha que ser assim. Mas quando eu vou no médico e faço o exame, o apóstolo Paulo me diz: não se engane, a gordura vai fazer um troço em você. E eu digo para ele: que nada. Dá para comer picanha, fritura, pastel, essas coisas todas assim, e não ter o colesterol alto, e não fazer exercício e não ter colesterol alto. Dá para fazer assim, sim. E aí sabe o que acontece? Quando vem o exame, a gente senta na frente da mulher ou do cara de branco, na nossa frente, e a gente já sabe que vai passar vergonha. Que ele olha para o papel, olha para a gente e pergunta assim: que triglicerídeo é esse? Aí ele olha para o papel e diz assim: que colesterol é esse? E os miseráveis ainda falam assim: tem colesterol bom e ruim, né, irmão? E sempre quando o cara está no erro, ele diz assim: o bom está ruim, e o ruim está bom. E aí a gente tinha que viver ao contrário, mas a gente... E o que a gente acontece? Um cara olha para a nossa cara e diz assim: você achou que você ia poder comer picanha todo dia, fritura, e que esse negócio ia dar certo. Ele diz assim: não dá certo. Sabe por quê? Não é assim que funciona. Se eu como gordura, picanha, essas coisas todas, muito gorduroso, os meus exames irão mostrar isso. Se eu faço um investimento na carne, nos meus desejos, não, eu não quero saber das coisas de Deus, eu quero saber de dar vazão da minha coisa, os resultados que vêm são as obras da carne. Percebe? Mas eu não queria que fosse assim, pastor. O cara de branco na minha frente, ele olha assim: não importa se você não queria, o que importa é que é assim.
Os seus exames mostram que se você não mudar, você vai morrer. Não é isso que ele diz? Se for aquele médico que atende em 5 segundos, ele já olha e diz assim: meu filho, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso. Eu estou nesse momento, meu irmão, dos corta. Isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é uma história verídica, casos de família. Recentemente compareci diante da senhora e ela olhou para mim e olhou e disse assim: que triglicerídeo é esse? Aí eu meio debochado, né, falei assim: é meu. Aí ela olhou assim: isso não é brincadeira não. Aí eu já senti que ela não era muito das gracinhas, né? Por quê? Porque eu sabia que ia chegar na glicose e no colesterol. E quando chegasse, aí não tinha muita gracinha mesmo, não. E ela continuou a ler, continuou a ler, continuou a ler, né? Ela disse assim: olha, tá nada bom. Você precisa mudar. Percebe? Mas eu podia dizer para ela: eu não acredito, eu não aceito, invento um outro jeito. Ela ia pegar o papel e me dá assim: procura outro médico, porque aqui não é palhaçada não, porque a gente não vive de ilusão. Meus irmãos, na vida espiritual também funciona assim. Sabe? A gente colhe aquilo que a gente planta. Não dá para colher prazer da carne, não dá para plantar pecado, não dá para deixar Deus de lado, não dá para desconsiderar a vontade de Deus, fazer tudo aquilo que eu quero, todos os pecados, todos os desejos da minha carne, e no final das contas querer viver uma vida incrível diante de Deus. Não, eu não queria ter esfriamento espiritual, mas eu queria pegar todo mundo que eu quisesse. Assim, não tem como, meu irmão. Ou pega todo mundo ou tem vida com Deus. Eu queria ter uma vida espiritual, mas eu queria roubar o meu trabalho lá, eu queria fazer minhas fraudezinhas lá no trabalho, porque isso me ajuda pra caramba lá no final do mês, não sei o quê, mas eu queria ter uma vida espiritual incrível. Deus fala para você: é incompatível. Porque plantar na carne só colhe obra da carne. Mas, irmãos, uma notícia muito boa para nós é que a vontade de Deus para nós é que nós desenvolvamos os frutos. A vontade de Deus para nós é derramar sobre nós uma vida espiritual incrível. A vontade de Deus para nós é que estejamos vivendo dentro de um propósito incrível dele. Ou seja, Deus não é um Deus que está no céu retendo isso para nós. Ele querendo ver em nós um desejo, uma vontade, um movimento. Ele liberalmente vem sobre nós, nos ajuda, nos abençoa, nos transforma. Ele tem o desejo que a gente viva assim. Ele basta ver no nosso coração o desejo de buscá-lo. O Espírito Santo vem, ele modifica, ele transforma, ele muda, ele nos enche da presença dele, ele ativa isso tudo dentro de nós. Nosso Deus não é um Deus que retém coisas, ele é um Deus de abençoar, de derramar sobre nós. Basta encontrar na gente um desejo, ele vem. Vem ou não vem, gente? Deus renova ou não renova a nossa vida? Deus tem plano ou não tem para a nossa vida? Deus quer ou não quer nos abençoar? O Espírito Santo quer ou não quer fazer morada em nós, transformar tudo? Ele quer, é vontade dele. Se a gente parar de resistir, ele vem e ele faz a obra, ele realiza. Agora, tem coisas que nós vamos precisar fazer. Primeiro, lembrar que o Espírito Santo transforma, mas é o que eu preciso querer. Veja, às vezes eu quero e não consigo, mas eu quero. E o Espírito Santo percebe a sinceridade do meu coração e me ajuda. Veja, às vezes a gente está lutando com pecados nossos, que são pecados que a gente já vem há tanto tempo, já são tão marcados na nossa vida, que eles são difíceis da gente se livrar deles. Mas se no nosso coração o Espírito Santo percebe um desejo de mudança, ele nos liberta. Nós precisamos querer, desejar. Eu quero uma vida incrível com Deus, Deus lhe dará. Ora, vai te custar alguma coisa, não tenha dúvida. Existem coisas práticas que eu tenho, que eu vou precisar crucificar. Lembra lá, Gálatas 5? Ele vai dizer que
Se vivemos... espera aí, só um minutinho. Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne e suas paixões. Irmãos, o que significa crucificar? É que a gente vai construir uma cruz de madeira na nossa casa, vamos subir e pedir assim, Mariana, mete o prego aqui. Não tem nada a ver. Quem já foi crucificado foi Cristo, ele já pagou o preço do nosso pecado. A cruz significa a nossa vitória. Cristo já conquistou para nós toda a vitória. O que eu faço é comparecer diante dele, reconhecer a minha incapacidade, reconhecer que eu não tenho recursos para isso. Eu crucifico, eu pego as minhas coisas e entrego na cruz de Jesus. Eu vou nele com muita humildade e vou dizer, Senhor, na cruz o Senhor conquistou para mim essa vitória, mas eu me sinto um derrotado nessa área, mas eu queria a vitória que há na cruz, me liberta disso. E ele, pelo poder que há em Cristo Jesus, que ele conquistou naquela cruz, Deus vem e nos abençoa. Amém, gente? Aqueles que são de Cristo vão na cruz e crucificam suas paixões, seus pecados, entregam a ele, submetem a ele. Eu preciso tomar posse das disciplinas espirituais. Oração, leitura da Bíblia, jejum, boas amizades espirituais. Poxa, eu quero viver uma vida incrível diante de Deus, mas eu só ando com um nego muito doido, aí fica difícil. Eu quero ter uma vida incrível diante de Deus, mas eu só consumo porcaria na televisão. Eu quero ter uma vida incrível diante de Deus, mas eu só leio bobagem, vou só na fofoca ver quem que o Neymar pegou, quem pegou o Neymar, quem não sei o quê. Às vezes eu fico alimentando a minha cabeça só dessas bobeiras, né? E não sei quem ficou pelada, e não sei quem ficou não sei quem é que separou do Gustavo Lima, quem é que casou do Gustavo Lima, quem é que traiu a mulher com não sei o quê. Às vezes, gente, a gente vai lá, só consome isso, a nossa mente fica só, traição, pegar, pelado, não sei o quê. Está vendo o que é isso aqui? É tudo alimentado, aí você só quer ouvir aquelas músicas. Passa um mês inteiro na sua casa só ouvindo funk. Um mês. Só aquele negócio, senta, né? Só aquelas bobeiras. Passa um mês. Meu irmão, depois de um mês, a sua mente já está contaminada com aquilo. Passa um mês só vendo pornografia. Depois de um mês, o teu olhar para qualquer mulher, se você for um homem, qualquer homem, se você for mulher, já é um olhar que vai despir a pessoa. Por quê? Isso são influências na nossa mente. Passa a vida inteira andando com mentiroso. Meu irmão, e depois de um mês você já começa com esse negócio de contar, um negocinho aqui, pegou um peixe desse tamanho, falou, o quê? Deu para alimentar uma multidão. Por quê? Porque às vezes aquilo que a gente consome, que a gente vê, que ocupa a nossa mente, que a gente ouve, pessoas que a gente anda, só vão produzindo na gente o desejo da carne. Procurem amizades espirituais também que vão abençoar a sua vida, isso é bom demais. Gente que fale de Deus, de Bíblia, de oração, né? Gente que não te dê um conselho assim, meu casamento está meio esquisito, está meio ruim. Trai tua mulher. Meu casamento está meio ruim, não sei o quê. Arruma um homem, olha o menino lá do segundo andar, que não para de te olhar. Você só anda com gente assim, né? Tem que andar com gente assim, meu casamento está ruim, rapaz, vamos fazer um jejum? Vamos orar? Vamos buscar Deus? Vamos pedir para Deus transformar? Está vendo a diferença, gente? Olha a diferença. Chega numa hora, você está numa fraqueza, aí é o garoto segundo andar, você já vai pegar o elevador com o cara, já fica olhando, garoto segundo andar, não sei o quê, vai dar ruim. Por quê? Onde você está semeando esse problema que você tem no seu casamento? Você está semeando na carne, o que você vai colher? Carne. Está com problema no casamento? Semeia no espírito. Problema em casamento a gente resolve na oração, na busca de Deus. Claro, tem problemas no casamento que já vem tão lá de trás que às vezes não dá. Né? Só um milagre extraordinário de Deus. Mas veja, faz sentido isso? A gente pode semear na carne ou semear no espírito. Faz uma grande diferença na nossa vida. Escolha nessa noite, semear. Para terminar, irmãos, a gente ir embora. Não esqueça disso que eu vou falar. Se você esquecer de tudo, mas não esquece disso. Você precisa recomeçar sempre.
Porque pode ser que em algum momento dá ruim, em algum momento você falha, em algum momento você peca, em algum momento você se distancia. Quando isso acontece, o diabo vai plantar na sua mente a ideia do seguinte: não tem mais jeito, não dá mais, desiste. Ele fala isso, mas o Espírito Santo falará ao seu coração: vamos lá, vamos recomeçar tudo de novo. É tempo de recomeçar. Não desista do que Deus falou para você. Não desista dos planos de Deus para você. Não desista de viver uma vida incrível com Deus. Não desista de experimentar Deus na sua vida. Não desista, pastor, mas está muito difícil. Está difícil, eu sei que está difícil, mas não desista. Submeta tudo isso a Cristo, Ele pode lhe dar a vitória. Não desista. Deus tem uma obra para você. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer mudar tudo, quer transformar tudo. Deus quer salvar. Deus quer libertar, Deus quer encher você do Espírito Santo. O plano de Deus não mudou, você mudou, eu mudei, mas Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele quer nos abençoar. Não desista, corra atrás dessa bênção de Deus, busque a Deus. Busque ao Senhor. A consequência, o resultado da nossa busca de Deus será Deus se manifestando com graça e poder na nossa vida. Amém? Não desiste. Não é tempo de retroceder, é tempo de avançar, eu devo de insistir, é tempo de continuar. Deus tem os mesmos planos que Ele tinha lá atrás para a sua vida, Ele tem hoje. Mas pastor, eu melei tudo, eu misturei tudo, eu baguncei tudo, eu não sei. Deus sabe, mas eu sei que o seguinte: se o coração contrito Deus não despreza. Todo aquele que comparece na cruz de Jesus arrependido recebe dele graça. O que eu sei é o seguinte: tem graça para mim, tem graça para você, tem perdão, tem restauração, tem renovação, porque Jesus é assim. Amém, gente? Não desiste, não retrocede. Ah, pastor, mas eu estou nessa aí. Se tu for olhar a minha árvore, só tem aqueles negócios da carne lá. Meu irmão, o Espírito Santo quer, nessa noite, derrubar aquela árvore e plantar uma semente nova no seu coração. Não desiste. Entrega tudo ao Senhor. Amém? Meus irmãos, nós vamos cantar uma canção. E enquanto a gente canta uma canção, eu queria que você estivesse orando por você. Quem sabe nessa noite Deus trouxe você aqui, primeiro domingo presencial do mês de janeiro, ano de 2021. Talvez Deus trouxe você aqui porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer fazer de 2021 um ano incrível, espiritualmente falando para você. Quem sabe Ele deseja transformar coisas que foram uma luta no ano de 2020. Quem sabe Ele quer dar vitória a você em áreas em que você foi derrotado no ano de 2020. Quem sabe na tua curva espiritual 2020 foi um ano lá embaixo. Quem sabe nessa noite o Senhor está dizendo para você: vamos recomeçar. E eu quero conduzir a sua vida a uma vida de vitórias sobre esses pecados que estão matando você. Há poder na cruz do Senhor Jesus. Amém?